bem-vindos ao programa Jornal da Justiça, Saúde Baseada em Evidências, que tem o patrocínio do Centro Cochrane do Brasil. Para quem não sabe, o Centro Cochrane do Brasil é uma entidade sem fins lucrativos, ligada à Escola Paulista de Medicina, que contém uma pós-graduação sensu estrita, aprovada pela CAPES, de Medicina e Saúde baseada em evidências. O que a Cochrane Mundial faz? São 20 mil cientistas do mundo todo que se reúnem por idealismo e de maneira imparcial avaliam aquilo que funciona para a sua saúde. Se vale a pena tomar vinho ou não para prevenir infarto, se a vitamina C previne gripe, que eu já vou antecipar que não funciona, não é? Se você deve comprar uma loção para fazer nascer cabelo, não é? E se você deve fazer um transplante de rim ou de fígado e assim sucessivamente, né? Com qualquer coisa da área da saúde. E hoje nós temos o privilégio de termos aqui conosco, nesse programa de saúde baseada em evidências, direito à saúde baseada em evidências, uma moça, uma professora muito respeitada, pediatra de primeira linha. Se eu tivesse mais filhos pequenos, eu daria todos para ela cuidar, como médica, que é a professora Edna Marico Silva. A Edna é formada na Escola Paulista de Medicina, é professora adjunta da disciplina de Medicina baseada em evidências. Ela tem feito conosco um trabalho maravilhoso, que tem sido muito útil para o Ministério da Saúde e para a sociedade brasileira, e tem formado os alunos que têm uma formação que eu diria preciosa, que poucos no mundo têm, como os que passam por nós lá na Escola Paulista de Medicina. E a Edna agora está encantada em desfazer os mitos e mostrar as verdades do que funciona em pediatria, porque a criança não pode ser vítima da ignorância dos profissionais da saúde, não é, Edna? Então, seja muito bem-vindo ao programa. Obrigada, Álvaro. E eu já abro aqui as câmeras para você falar quais são os mitos e quais são as verdades em pediatrias que não podem ser ignoradas. Na área de pediatria, frequentemente, as mães pedem remédio, né? Então, eu acho que a nossa população agora, ela está muito medicalizada, ela está muito acostumada. Pede exames também. Pede exames e pede remédio, né? Então, assim, um dos mitos que eu gostaria de conversar é, por exemplo, vitamina não abre apetite, tá? Então, assim, era todo dia alguém pedindo, passa uma vitamina para abrir o apetite do neném. Tá? Ele não está comendo, quero uma vitamina. E não tem nenhuma coisa, uma sugestão para melhorar o apetite? Não existe nenhum medicamento, exceto um que eu nunca prescrevi, porque ele é um anti-histamínico, né? Então, assim, eles descobriram, o anti-histamínico é um remédio, na verdade, para alergia. Eles descobriram que ele aumenta um pouco o apetite, mas ele também dá sono. Então, a criança que está numa fase em que ela tem que estar alerta para estar... Ela come e fica boba. No máximo, ela vai ser uma gordinha. Engorda, né? Então, assim, eu nunca prescrevi esse medicação, porque eu acho que, na verdade, a criança, ela se autorregula. Porque é muito frequente você ver a mãe falando que ela não come nada, mas a criança está na consulta comendo salgadinho, bolacha recheada. Então, eu pergunto assim, não come nada de comida, né? E se der bobagem, ela come? Come. Então, não é um problema de apetite, é um problema de seleção de alimento. Perfeito. E realmente a indústria corrompe o gosto da criança, né? Sim. É salgadinho tudo quanto é tipo, e dá-lhe sal, e dá-lhe caloria, e dá-lhe gorduras saturadas, né? etc. Né? Então, assim, vitamina nenhuma abre apetite. E também, por outro lado, os adultos, né? Tem gente que fala, não vou tomar porque engorda. Vitamina também não engorda. Não tem nenhuma caloria, ela não abre o apetite, então a vitamina não engorda. Perfeito. Tá? Conta mais uma aí, outro mito. Então, outra coisa é... Então, dentro das vitaminas, todo mundo acha que precisa tomar vitamina. E o que a gente tem visto ultimamente é que é uma verdadeira indústria, né? De informação, de vender a vitamina. De medicalizar a população. E que, na verdade, muita coisa entrou em moda e agora cada dia sai um trabalho novo, uma evidência nova que a vitamina não é tudo isso.
né? E no adulto tem muitos exemplos. Um dos exemplos atuais é que, uma vez que se descobriu que um dos mecanismos de envelhecimento está ligado à radical livre, que o processo do organismo produz, então, se o radical livre faz o envelhecimento da célula, então se eu combater o radical livre, teoricamente, eu preservaria as células. Então ficou uma onda de tomar antioxidante. Só falta provar isso. Vitamina E, selênio, beta-caroteno, vitamina C, eles viraram assim uma verdadeira febre de antioxidante. Né? Para criança também? Para tudo. Meu né? Deus. E o que acontece? Aquela conversinha que toma, que é bom porque é antioxidante, você fala, Não cadê tem evidência? evidência. Não tem evidência. Não tem evidência. Sinto muito. Né? Aí, outra coisa é a questão dos polivitamínicos, que a verdade é assim, vende em qualquer supermercado, certo? E custa uma nota preta. Custa caro. E fazem propaganda em programa de TV, Pois né? é, direto. E na ninguém verdade... fala a verdade. Não dá para... Alguém aí quer patrocinar a verdade em programa de TV? Estamos interessados. Eu acho que a verdade nisso. não dá dinheiro, né? Aí saiu um artigo que até me deixou preocupada. Agora surge um trabalho em que homens, depois dos 50 anos de idade, se ele tomar muito suplemento de cálcio, eles tiveram uma mortalidade maior. Porque o cálcio ele faz parte da placa de aterosclerose. O homem, né? No homem. Então, no homem, o excesso de cálcio pode ser até causa de risco. Né? Então, essa questão de toma porque mal não vai fazer, não é assim também. Tá? Aliás, a natureza, né, levou 2 bilhões de anos ou mais para chegar ao produto que é o ser humano hoje. Né? Sem comprimidos, né? Sem comprimidos, sem nada. Quer dizer, foi selecionando os mais qualificados para encarar as dificuldades do viver, né? De sobrevivência. É lógico. A vitamina C nós já conversamos no outro programa, né? Não tem evidência nenhuma que tenha alguma interferência. Há evidências que altas doses alteram o DNA, né? Apenas o gene da pessoa. Né? Então, assim, eu acho que em termos de vitamina, a mensagem que ficaria é que, assim, a alimentação, né? Então, você tem uma alimentação saudável, bem equilibrada, que tenha frutas, vegetais, grãos, não tem nenhuma vitamina necessária. Aliás, podia muito o Ministério da Saúde fazer propaganda, né? Na televisão, falar, olha, essa fruta, essa verdura, frutas da época, coisas desse tipo, né? Lógico. Orientação nutricional para as crianças de uma maneira charmosa, né? É lógico. Acho que o Roberto Carlos ia topar fazer essa propaganda de graça, Xuxa, né? Angélica, agora, assim, nós não estamos falando de situações específicas, por exemplo, gestação, né? Então, assim, no outro programa, o doutor Álvaro vai convidar a doutora Regina, que pode falar um pouquinho do que é necessário tomar na gestação, porque gestação é um momento especial, é um momento diferente. Mas uma criança que está em desenvolvimento, ela não precisa nada mais que uma alimentação equilibrada. Nem vitamina D dão mais para as criancinhas. Então, só se realmente não tomar sol, né? Então, a vitamina D, o problema dela é que ela depende do sol para ser ativa. E agora, em meio urbano, apartamento, mal tem área de lazer. Então, se na história o pediatra percebe que a criança toma pouco sol, tem pouquíssima oportunidade de tomar sol, então ele pode suplementar. Senão, não tem necessidade alguma. E aqueles resfriados das crianças que as mães tendem a encher a criança de remédio, como é que faz? É outra questão de hipermedicalização. Uma coisa que eu vejo que as pessoas têm um pavor que é injustificado é febre. Né? A febre em si não é doença. Né? A febre é um sintoma de que algo está agredindo o organismo da criança, que pode ser um vírus, que pode ser uma bactéria. Então, assim, não é necessário combater a febre como que fosse algo mortal, né? Porque, na verdade, ele é um mecanismo de defesa do organismo. Pelas evidências, nem a condição, né, da febril. Não, então,
Então, essa questão, não, mas estava 39 e vai convulsionar. Não é. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, eu não disse me referir à convulsão da epilepsia, Não, me referia à convulsão febril. Então, a convulsão febril é uma convulsão que as crianças têm com uma relativa frequência, não é tão frequente, mas ocorre. Ela melhora conforme ela vai crescendo, é muito rara em criança maior de 5 anos de idade. E o que se sabe atualmente é que não é a temperatura alta, é a velocidade que ela sobe. É o quanto que a criança parte da temperatura normal dela para a temperatura alta. Então, se a criança já está com 39, ela não vai mais convulsionar, porque ela já subiu até lá e não convulsionou. Entendi. Tá? E o que acontecia? Antigamente era um maior desespero para baixar a temperatura. Então, eu falo, como nós já conversamos várias vezes, a medicina é uma ciência permanentemente em mutação. Por isso que a gente precisa de evidência. Pois é. Porque a gente faz coisa errada. Quando eu era residente, nós colocávamos a criança com compressas de álcool para ela baixar a temperatura. E é totalmente errado. Não tem nada a ver a temperatura corpórea. Então, assim, falava-se de colocar no banho frio. Imagina uma criança com febre, você colocar ela no banho frio. Coitada dela, ela né? Congela e morre Pois é. de frio. E a criança... Então, a febre não é uma doença. Outra coisa, a criança está com 38, ela está brincando, está fazendo as atividades, não precisa tratar. A clínica é soberana, né? Sim, combater a febre é só quando a febre está alta o suficiente para dar desconforto. Então, ela está com a respiração rápida, está se sentindo mal por causa da febre, dá o antitérmico. Mas essa questão de ficar com o termômetro atrás da criança e estar com 37,7 e já começar a dar o remédio, não é necessário. E para a tosse da criança, tem remédio para tosse e pediatria? Tosse também. Mas tem tanto remédio na é, farmácia para tosse? Você chegar lá, eles te oferecem um carro de remédio. Pois é. Tosse também é um mecanismo de defesa, na verdade, né? As pessoas tossem para que a secreção não vá para o pulmão, né? Agora, existe a tosse irritativa, que você pode ter um resfriado desses que a garganta fica muito irritado, então a famosa tosse de cachorro, tosse seca, certo? O que tem de evidência é mel e açúcar. Aí a criança vai gostar, hein? Então, assim, nenhum xarope tem evidência, tá? Então, o que tem evidência, na verdade, é o doce. Então, as avós estavam certas. Tem alguma evidência que dá muito remédio para a criança, acostuma ela a usar droga e ela acaba usando droga ilícita mesmo? Não, esse tipo de pesquisa ainda eles não conseguiram fazer uma ligação, tá? Porque necessitariam de estudos observacionais muito longos, né? Então, não tem ainda nenhuma evidência quanto a isso. Outro dia eu vi um texto dizendo que a criança agora com esses joguinhos, né, com os Playstations da vida, né, elas interagem muito virtualmente e depois ela não suporta a professora na escola, que é um ser vivo que está falando com ela. Né? Que às vezes pode ser aborrecido, né? Pode ser aborrecido. E por outro lado, então você para atender essa criança, você precisaria ou fazer uma forma de ensino virtual ou virtualizar os professores, que é um processo demorado. Né? É verdade. E está havendo alguma crise de aprendizado por causa disso? Ou tem algum conselho para dar para a mãe sobre televisão e joguinhos virtuais? Não existe nenhuma evidência ainda, porque nós estamos em plena era da transição, né? Então, nós estamos vindo com uma geração agora que ela vai estar totalmente voltada à telinha, né? Porque não é nem mais a telona do computador, é o dos pad da vida, né? Então, até agora a gente não tem nenhuma evidência, mas do jeito que o mundo está indo, seguramente a questão da educação não mais presencial vai ser uma coisa cada vez mais presente, né? Mas a gente não tem evidência ainda. As escolas têm que se preparar para isso. Sim, né? As escolas particulares atualmente eles têm como chamariz a questão de dar um iPad para cada aluno, né? Então, assim, a pergunta que fica é se eles sabem fazer o que fazer com o iPad. Sim, porque na verdade positiva, aquilo pode ser uma coisa extremamente positiva no auxiliar do aprendizado, mas também pode ser negativo.
né? Perfeito. Da criança, por exemplo, atualmente ela tem pouca curiosidade de procurar outras fontes de informação que não seja no Google, né? Exatamente. Não é verdade? Se não está no Google, não existe. Não existe. E aí que mora o perigo, porque tem muita informação, mas pouco conhecimento. É verdade, né? é verdade. E aí isso distorce e realmente o descaminho ali é muito provável para uma criança, né? E o interessante, que a gente voltando um pouco na criança em questão da alimentação, esses erros alimentares é em todas as classes sociais, né? Então você não pode falar que é má informação ou que é falta de educação, de cultura. Em todas as classes nós temos visto essa questão da criança desenvolver um paladar seletivo, que se fala, né? Então essa mudança de paradigma que teve, que a criança agora é a dona da casa, é ela que manda na rotina, né? Então não é mais essa questão de que a criança come o que tem na refeição, né? A refeição é feita para a criança. E com isso vai se distorcendo o paladar, né? Então uma coisa que foi visto já é o alimento muito mole, né? Na verdade, a criança não pode comer alimento muito mole até 1, 2 anos de idade, que ela não desenvolve mandíbula. Quer dizer, e é o desenvolvimento, e é realmente uma teoria da preguiça, né? Sim, sim. A criança já não sabe mais escolher o fruto na árvore. Eu sou do tempo que eu paquerava uma manga desde setembro para colher em novembro e subia na árvore. Não é? Eu chegava a andar 9 quilômetros no meio da mata para colher um jatobá. Para roubar, né? Agora a criança já não sabe mais descascar a fruta. Sim, e agora daqui a pouco ela não mastiga, né? Ela não mastiga, ela já não mama. Né? Ela toma o leite na mamadeira. Quer dizer, de repente você cria um ser incapaz de sobreviver em nenhuma circunstância. E o que isso dá? Da flacidez da musculatura de mastigação, da respiração bucal, aquela criança que está sempre com a boca aberta, né? E depois ela pode ser um adulto que vai ter problema de dentição mesmo, porque muda o formato da arcada, né? E pode ter apneia do sono depois, por causa de ser respirador bucal. Além de obesidade. Sim, sim. Então essa questão de tudo molinho, papinha, purezinho, tudo muito processado, isso é extremamente maléfico para a criança. Vai criar uma criancinha bobinha. Sim, e que não sabe mastigar. É impressionante os trabalhos das fonos que elas veem, elas filmam criança que não desenvolveu a musculatura da mastigação, o modo em que ela mastiga é errado. E como é que você interviria nisso, Edna? Orientação. Na verdade, eu acho que nós estamos tendo uma crise na área de pediatria, que as pessoas vão no pediatra apenas quando elas estão com febre, resfriado. Então não tem mais aquela figura do meu pediatra, o meu médico. Né? Na verdade, todo mundo tinha que ter um médico de referência. E um médico de família, né? Sim, aquele que conhece você, né? Então ele já sabe a sua história. Que você possa confiar realmente. Né? Isso. Então, assim, numa consulta de pronto-socorro, o pediatra não vai passar essas orientações todas, da alimentação, da medicação. Ele vai tratar aquela questão aguda que a mãe procurou. Porque no SUS, o paciente não é individualizado e ligado a um determinado médico, né? Nos convênios também não. Também não, a não ser que ela procure no consultório, né? E aí, e também na clínica particular é uma coisa que quase não existe, né? Porque estão pagando, remunerando. É uma cultura no fundo, que eu entendo que está por trás disso, é uma cultura de não dar valor à coisa mais valorosa que o indivíduo tem, que é a saúde, né? Sim. Quer dizer, é uma coisa secundária. Se puder quebrar um galho no corredor, por telefone, com certeza. Né? Alguém cavar uma consultinha durante a festa, né? Perguntar para o pediatra. E essa quebra da relação médico-paciente, essa quebra da relação pediatra e criança, isso que também está dando esses descaminhos. Perfeito. Né?
Porque até o pediatra conhece a criança Sim, e sabe se sim. aquilo é sério ou não, só de olhar para ela. Só Né? e qualquer médico acostumado com o seu paciente pode te orientar melhor. Não Como é? você olha para o seu amigo e falou, você não lógico. está bem hoje, não é? É verdade. Não Né? basta o médico ser seu amigo, você já ganhou quilômetros. Então, essa cultura imediatista que nós estamos tendo na saúde também, em que eu fico doente e vou no PA do hospital. PA é o pronto atendimento, né? Em que eu não tenho ninguém de referência, vai criando uma geração sem grandes... E é uma medicina mais cara, né? Porque o médico não conhece, ele não tem tempo, ele pede exames, Muito né? exame. Sobrecarrega o sistema, exame. não é? Expõe o paciente a picadas, raio-x desnecessários, né? Você tem um exemplo bom do raio-x para sinusite? Conta Então, essa história aí, como é que é? Uma coisa que a gente tem conversado em todas as aulas que vamos conversar com o pediatra é que, como o raio-x para criança, ele tem uma técnica muito precisa, porque os seios da face não estão totalmente formados. E então o radiologista ele tem que centrar e ele tem que ser muito bom, e a criança tem que ficar imóvel depois que ele centrou. E as duas coisas não acontecem. Então, o raio-x de seios da face para criança é muito pouco efetivo. Para diagnóstico de sinusite. Sensibilidade, especificidade para diagnóstico de sinusite. O que acontecia? Nós pedíamos o raio-x, ele vinha ruim, nós só estávamos pela clínica. Então, há mais de 10 anos, a Sociedade Brasileira de Pediatria e de Otorrinopediatria decidiu que o diagnóstico de sinusite em criança é clínico. Então, não tem que pedir exame. E, aliás, não tem que pedir exame quase nenhum, nunca, para criança, né? Então, assim, são pouquíssimos os exames que você tem que fazer. Ontem mesmo nós estávamos discutindo num jantar a minha filha, revoltada, que ela só colheu sangue uma vez na vida. E as amigas dela colhem... E ela é filha de dois médicos. E as amigas dela colhem exame todo ano. Eu falei assim, para que elas colhem? Ah, não sei. Eu falei, então assim, sorte sua que você só fez um exame na vida. Porque você não precisou, não é verdade? E que de passar já está se formando em direito Pois e está saudável não fez falta e bonita. nenhuma. Né? Então, assim, é realmente uma medicalização, um excesso de raio-x. E agora que as pessoas começaram a conversar sobre o raio-x e risco de câncer em criança. Isso é uma questão totalmente já provada, né? Você está vendo a professora Edna, essa segurança toda com que ela pratica a medicina, ela ensina assim também, né? Faz muito sucesso, eu morro de ciúme dela, porque ela faz mais sucesso do que eu. Mas ela ganhou toda essa segurança porque trabalha com evidências científicas. Revisões sistemáticas Cochrane são consideradas em toda a medicina de qualidade mundial como um nível de evidência de primeira qualidade para você se basear para ter informações. E a Edna trabalha conosco há muitos anos, graças a Deus. E lá no Centro Cochrane, né, para você que está interessado, Centro Cochrane do Brasil, que é uma entidade sem fins lucrativos, ligada à Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina, tem a missão de fazer de maneira imparcial, auxiliar, realizar e divulgar revisões sistemáticas, que são mapeamentos do conhecimento, para diagnóstico e tratamento em saúde. Se você é profissional da saúde ou simplesmente é um leigo interessado em saúde, entre no nosso site, centrocochranedobrasil.org, e clique lá em Cochrane Library, você vai ter mapeamentos do conhecimento do que fazer em saúde em espanhol atualmente, em inglês, de maneira integral, e uma porção de textos também em português. Nós estamos às suas ordens, o objetivo desse programa aqui é criar a cultura da tomada de decisão com base em evidências científicas, seja em medicina, em saúde em geral, seja na área do direito, na área da educação, né, e que a gente crie uma sociedade que discuta a partir de estudos comparativos adequados, tanto na área da economia, da produtividade da indústria, né, do exercício da política, né, da gestão em política e assim sucessivamente, mostrando evidências dos resultados. Edna, muito obrigado por ter vindo aqui conosco. Pelo convite. É uma honra muito grande, um prazer ter você aqui. E eu tenho certeza que quem te assistiu cresceu na vida e
trouxe conhecimentos para a sua família que vai passar para a próxima geração. Muito obrigado e até a próxima.